Atendendo a pedidos, no nosso vídeo de hoje do quadro Você Sabia? Qual é o risco de ter um funcionário PJ dentro da sua empresa? Quando que o funcionário é obrigatório estar com a carteira assinada na CLT? Para te explicar, te responder essas dúvidas, preciso explicar o que é o PJ, o que é o CLT, quando que cada um pode encaixar dentro da sua empresa, o que pode ou o que não pode, de forma simples, rápida, prática e direta. Vamos lá? Sem enrolação, sem juridiquês. O que é um PJ? PJ é a pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma empresa. Então, por mais que exista um ser humano prestando serviço para a empresa, esse ser humano é considerado uma empresa, uma PJ, uma pessoa jurídica. Se é uma pessoa jurídica, quando existe uma relação empresa-empresa, a gente está falando que não há CLT, não há direitos trabalhistas como o FGTS, férias, 13º salário, horas extras e uma série de outros direitos. Muitas empresas escolhem colocar os seus funcionários como PJ porque o custo é muito menor. Seja o custo com os direitos trabalhistas, seja os custos com os impostos sobre essa relação das empresas. Muito bem. Então, ser PJ pressupõe, exige que o PJ ele tenha liberdade. Essa palavra-chave. O empregado ele trabalha sob dependência da empresa, de modo que, presta atenção, o funcionário, quando ele vai faltar ao trabalho, ele precisa justificar. Para receber por esse dia sem trabalhar, ele precisa apresentar um atestado médico ou algum motivo previsto na lei que garanta que ele receba. Se ele faltar sem justificativa, sem atestado médico, sem nenhuma razão exposta na lei, ele vai sofrer um desconto por esse dia no salário que ele iria receber. Então veja só, um salário garantido no mês e tem um desconto desse dia não trabalhado. E além disso ele pode receber uma advertência, uma suspensão e se forem muitas faltas até uma demissão por justa causa, que é a pior rescisão de todas, aquela que você sai praticamente sem nenhum direito. Isso não existe na PJ. Então, como a PJ tem liberdade, aquela empresa que tem o funcionário, vamos chamar assim, funcionário PJ, mas na prática não é funcionário, tá? Estou simplificando a linguagem com você aqui. Então, sua empresa tem o funcionário PJ, que na verdade não é funcionário, ele é um PJ. Esse PJ, por ter liberdade, ele pode não vir um dia ao trabalho e nada irá acontecer, ele não vai sofrer nenhum desconto no ganho financeiro que ele teria, que não é salário, ele não vai ter que apresentar atestado médico, ele não vai ter que justificar, ele não vai receber advertência por ter faltado. Então tá vendo que uma diferença é clara? Mas uma grande diferença entre o PJ e o funcionário. O PJ, ele obrigatoriamente não cumpre horário. O PJ não tem horário para entrar e horário para sair do trabalho, enquanto que o funcionário de carteira assinada da CLT tem. Então o PJ, ele vai executar os trabalhos que ele recebeu com uma qualidade que é esperada dentro de um prazo, mas se ele vai fazer num dia de manhã, no outro dia à tarde, no outro dia à noite, se num dia ele vai ficar sem fazer nada, mas a entrega do trabalho aconteceu dentro do prazo, tá tudo certo. É assim que deve funcionar a relação de empresa com empresa. Para você ter bem claro o que é empresa, imagina que você contratou de fato uma empresa para te prestar um serviço. Você não fica exigindo da empresa controle de horário, atestado médico, mínimos detalhes, um super controle, como acontece com o funcionário. Então, a relação empresa e PJ funciona mais ou menos assim. E se funcionar mais ou menos assim, dessa forma que eu descrevi, ela é uma relação juridicamente válida e aceita. Os dois principais cases que nós temos de exemplo no Brasil atualmente são Uber e iFood. O Uber e o iFood, com seus motoristas e entregadores de aplicativo, da forma que é a relação deles, em que o trabalho ele pode ser aceito ou recusado, e que aquele trabalhador só recebe quando trabalhar de fato, e que não importa o horário que ele está fazendo isso, é uma verdadeira relação PJ-PJ que já foi considerada válida pela Justiça do Trabalho, pelo STF, por todos os tribunais dos maiores níveis aqui no Brasil. Então, se for desse jeito, é PJ, e de fato essa redução de custo para a empresa
é válida e não vai ter consequência negativa lá na frente. Por outro lado, o que é o CLT? Um pouco eu já vim descrevendo, mas o CLT é aquele empregado que tem horário para entrar, tem horário para sair, precisou se afastar, tem atestado médico, ele vive sobre uma verdadeira dependência da empresa. Geralmente ele tem um salário fixo que ele recebe, se ele produzir mais ou produzir menos, fizer um trabalho XYZ, ele sempre vai receber aquele salário fixo garantido. Então, assim funciona a relação do CLT. E é muito importante que você, empresário, saiba que se você tiver pessoas na sua equipe colocadas como PJ, mesmo com um contrato de PJ, se no dia a dia você tratar ele como um CLT da forma que eu descrevi, ele é considerado um CLT. E sendo considerado um CLT, ele pode entrar na Justiça do Trabalho e cobrar os direitos trabalhistas todos. E provavelmente ele vai ganhar. E isso vai custar muito caro. Para você ter ideia do quanto que isso pode custar caro, eu vou mostrar um cálculo agora. Estou aqui na minha tela e você já está vendo os números aí, em que eu considerei que alguém da equipe ganhava R$3.000 por mês. Se é PJ, basicamente é os R$3.000 que a pessoa recebe, é o que custa para a empresa. Se for CLT, a gente vai adicionar aqui 80% de custo. Eduardo, o que é esse 80%? Esse 80% é a soma aproximada de todos os direitos e custos trabalhistas, como férias, a gente tem 1/3 em cima das férias, que não teria lá no caso do PJ, que não tem férias. A gente tem o 13º salário, a gente tem o FGTS, que é 8%, a gente tem o INSS, então a gente tem possivelmente vale alimentação, vale transporte, horas extras, adicional noturno, etc. São vários direitos, então, para simplificar a conta, seria o equivalente a dizer que a gente aumenta quase 80% no custo. 3.000 mais 80% dá R$ 5.400. Presta atenção porque o R$ 2.400 é a diferença dos direitos trabalhistas que ele não recebeu. Se ele se mantivesse com o mesmo salário por 60 meses, que são 5 anos, e é o máximo que ele pode cobrar na justiça, a gente vai ver que na justiça ele pode cobrar R$ 2.400 por mês, vezes 60 meses, que dá R$ 144.000. Se você já está achando que esse número é alto, espera aí. Além dos R$ 144.000, a gente vai adicionar mais 50% nessa conta, que são os juros, sim, porque esses direitos são de um período passado, porque o processo demora a acabar e são adicionados juros pela Selic. Então, até um processo chegar ao fim, a gente coloca uma estimativa de 50% e agora 144.000 mais 50% dá R$ 216.000. Só que pode ser que você não receba só um processo trabalhista. Imagina que 5 pessoas da equipe, porque o primeiro venceu, os outros 4 descobriram que tem direito, então você recebe 5 processos e cada um desses custa R$ 216.000. R$ 216.000 vezes 5 dá R$ 1.080.000 de custo. E é assim que a empresa quebra. A sua empresa teria caixa para pagar R$ 1.080.000 à vista, caso perdesse 5 processos trabalhistas desses, como eu descrevi? Não? Então, recomendo que você não corra esse risco, porque esse é o risco da ruína. Então, revisando, o funcionário que ganha ação trabalhista cobra a média de R$ 2.400 por mês por 60 meses, que dá R$ 144.000. Com mais os 50% de juros, a gente chega em R$ 216.000. Imagina que 5 funcionários tenham feito isso. A gente está falando de uma conta de R$ 1.080.000. E assim a empresa quebrou. Mas a boa notícia é que eu acredito que isso não vai acontecer com a sua empresa porque você está assistindo esse vídeo que te custou absolutamente R$ 0 e te deu a informação clara e direta e precisa de como você deve tratar os seus funcionários, sejam eles PJ ou CLT, para evitar o risco de sequer uma ação trabalhista. E mais do que isso, caso surja uma ação trabalhista, se você tivesse preparado muito bem, você consegue vencer, você empresa, consegue vencer essa ação de modo que ela não custe nada, nenhum valor, e isso é muito importante, não só pelo custo que é evitado, mas pelo significado. Porque se você perde uma ação trabalhista e toda a equipe descobre isso, de repente o que era um processo vira 5, e essa conta fica muito cara, muito rápido. Só que
além desse vídeo e desse conhecimento que eu transmiti para você, eu recomendo fortemente que você procure e contrate um escritório de advocacia da sua confiança, de preferência alguém que seja especializado no seu ramo, no seu segmento da sua empresa e que tenha um conhecimento profundo da área trabalhista também e da área de contratos e pessoas jurídicas, porque você consegue, mais do que esse conhecimento gratuito aqui do vídeo, fazer uma personalização. E assim, o escritório de advocacia, o advogado que te atender vai fazer o quê? Vai entender a sua realidade, vai ver qual é o seu jeito, qual é a cultura da sua empresa, sendo que a gente sabe que cada empresa tem uma cultura única. E vai construir os contratos e as orientações de modo que a decisão que você tomou seja válida e assim continue sendo válida para sempre, sem nenhum risco judicial. Pode ser que você tenha uma parte da sua equipe PJ, pode ser que você tenha uma outra parte da sua equipe CLT, desde que feito corretamente, não tem problema nenhum. Inclusive, não é apenas saber o que eu falei no vídeo que resolve o problema. Por quê? Saber a diferença entre PJ e CLT é uma coisa. Agora, ter o funcionário na CLT e pagar certinho todos os direitos dele é outra coisa bem mais complexa, porque tem muito direito. Mas a boa notícia, também eu sempre termino com uma boa notícia, é que você vai encontrar nesse canal mais vídeos e um desses vídeos com certeza vai explicar todos os direitos de um funcionário CLT para que você não caia numa enrascada, tá bom? Ficou com dúvida ainda? Coloca aqui no comentário, vou ler esse comentário, responder para você, deixa um feedback se você está gostando dos vídeos desse canal, desse vídeo, que conteúdo você quer assistir por aqui, comenta, participa, que assim eu vou produzindo de acordo com o consumo de vocês, tá bem? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão de gostei, envie esse canal para mais amigos, empresários, colegas, tem muita informação útil e relevante para o negócio de todos vocês aqui de forma totalmente gratuita, tá bom? A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!